Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz e as bênçãos do Senhor Jesus venham sobre você, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais uma vez nessa corrente de fé, de esperança que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para todo mundo que está fora do país, que tem me acompanhado aqui na oração da manhã, na oração da noite, no vídeo que eu coloco à tarde. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa família na fé. Saiba que se você está inscrito no meu canal, você já está na minha lista de oração. Eu oro por você aqui todo dia e eu desejo do fundo do meu coração que você cresça espiritualmente, que a cada dia você se torne mais parecido com Jesus. E é por causa disso que eu trago aqui a verdade da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele orou pelos seus discípulos e enquanto ele orava, ele falou: Pai, santifica os teus filhos. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal e que eles estejam na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém? E o interessante é que quando Jesus fez essa oração, lá em João capítulo 17, ele orou também por aqueles que um dia creriam nele, ou seja, eu e você. Ele orou por você. Olha que interessante. E a Bíblia diz que hoje Jesus está sentado à direita do Pai. Depois que ele ressuscitou, ele está no mais alto e sublime trono. E lá ele não está à toa. Ele não está de braços cruzados, vendo a sua vida passar, vendo os acontecimentos do mundo e não fazendo nada. Não, ele está intercedendo pelos seus filhos, pelos santos. Jesus está intercedendo por você, porque ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se afaste do propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? E muitas vezes, irmãos, a gente passa por lutas e é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, o diabo está me perseguindo. Ah, eu tô passando por isso porque é muita batalha, né, pastor? Ah, é muita batalha. Nossa, se você vier aqui em casa, se você vê as lutas que eu passo no dia a dia, você sente e chora. Porque o inimigo, ele tem raiva de mim. E a gente tem uma mania, irmãos, de achar que tudo é batalha espiritual, certo? E por causa disso, irmãos, eu senti no meu coração aqui hoje de mostrar para você a razão, as razões pelo qual você está passando por lutas. Irmãos, nem sempre é batalha espiritual. Existem outras razões que eu vou trazer aqui nesse vídeo. E eu quis falar sobre esse assunto aqui hoje porque muitas pessoas me procuram e elas dizem: pastor, ora por mim, pastor, porque o inimigo está me rondando. Irmãos, muitas vezes nós atraímos coisas ruins, é verdade. Muitas vezes, irmãos, nós vamos atrás da tentação. A tentação não vem até nós é que vamos atrás. A gente cutuca o pecado, sabe? A gente fica na beirada do precipício e a gente fica brincando com fogo, brincando com o perigo. Então, irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês a principal razão que muita gente ignora, mas que é a causa da maior parte das dificuldades que a gente passa. Não vou falar talvez a maior parte, porque cada pessoa é de um jeito, mas, irmãos, é mais comum do que vocês pensam e não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com guerra espiritual, com batalha. Eu sei que isso existe. A Bíblia fala muito sobre batalha espiritual, mas, irmãos, nem tudo é isso e eu vou te mostrar aqui hoje, tá certo? Antes de começarmos, eu só quero agradecer a você que tem compartilhado. Todo dia eu peço sempre para você compartilhar, porque esta é a maneira dessa corrente de fé, de esperança se espalhar cada vez mais. E também eu peço para você se inscrever no meu canal. É só você clicar embaixo do vídeo no botão inscrever-se e do lado vai aparecer esse sininho que você está vendo aí na tela. Clica nele e seleciona a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então, irmãos, hoje nós vamos meditar numa palavra que está em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6. Olha, esse ensinamento aqui é profundo. Se você colocar em prática, Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje. E não se esqueça, depois dessa mensagem, eu vou fazer uma oração por você, pela sua casa. Então não saia do vídeo antes da oração, tá bom? Está escrito assim, ó: o Senhor corrige quem Ele ama e Ele castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Ao suportar essa disciplina, lembre-se de que Deus os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo seu pai? Os nossos pais nos disciplinavam por alguns anos, como eles achavam melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, para participarmos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ela é dolorosa,
Mais tarde, porém, ela produz a pacífica colheita de uma vida justa para aqueles que assim são treinados. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. Esse texto de Hebreus capítulo 12, ele começa falando de Jesus. Ele começa dizendo que Jesus, ele sofreu humilhação, ele sofreu castigo da cruz. E então o escritor, ele começa a falar de nós. Ele começa a dizer, olha, não trate os problemas de qualquer maneira. Entenda que eles são disciplina de Deus. E ele completa dizendo que a disciplina não é prazeroso. Pelo contrário, é muito desconfortável. Afinal de contas, quem quer passar por lutas? Quem quer ser provado na sua fé? Quem quer enfrentar problemas e dificuldades? Ninguém. Mas, irmãos, o resultado é maravilhoso. Porque quando nós somos treinados por meio dessa correção, a gente se torna muito mais forte, muito mais espiritual, muito mais próximos de Deus e também temos melhores relacionamentos com as pessoas. Então eu senti muito forte no meu coração hoje que você não pode cair nesse erro de achar que tudo é batalha espiritual, entendeu? Existe uma tendência muito grande, irmãos, de acharmos que qualquer coisa desagradável que acontece na nossa vida é por causa de guerra espiritual, é porque o inimigo está nos perseguindo. Irmãos, isso não é verdade. Sabe, irmãos, eu não estou exagerando não. Tem pessoas que o feijão queimou na panela, a pessoa já põe culpa no diabo. Acha que é ele que está tentando tirar a paz, ele que está prejudicando. Irmãos, aí chega um monte de cobrança, das pessoas, das empresas. A pessoa está toda enrolada na sua vida de dívidas e ela começa a achar que é o inimigo perseguindo. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque nem tudo é Satanás, entendeu? Eu sei que quando a gente está passando por lutas, a gente começa a orar imediatamente, Deus, me tira essa angústia do coração. Deus, me livra dos problemas. Mas seria muito melhor a gente fazer uma análise da nossa vida, porque muitas vezes nós estamos colhendo aquilo que plantamos e por causa disso estamos sendo disciplinados pelo nosso Pai Celestial. Amém? Esse texto que eu li para você diz que os nossos pais terrenos, eles nos disciplinavam por um tempo, pensando em fazer algo que é o melhor para nós. Mas irmãos, se os nossos pais são assim, quanto mais o nosso Deus, irmãos, ele sabe de tudo a nosso respeito e mais do que isso, ele conhece o futuro. Ele sabe se lá na frente o inimigo está armando uma armadilha, uma emboscada. Ele sabe se aquela amizade vai nos prejudicar, se aquele relacionamento vai nos levar para o pecado. Enfim, irmãos, Deus conhece o futuro e muitas vezes Ele não permite que as coisas deem certo como nós queremos, como nós pensamos, porque na verdade Ele está nos protegendo. Amém? Nem toda porta fechada é porque é o inimigo que está se levantando contra. Não, é o próprio Deus quem está fechando essa porta, porque Ele tem algo maior e melhor para a sua vida. Amém? E tem essa outra questão que eu falei para você. Talvez você está colhendo algo ruim que você plantou, ou então uma desobediência, ou então você agiu por conta própria e você não consultou ao Senhor e agora você está sofrendo as consequências. Irmãos, Deus não vai nos poupar, Ele precisa que a gente aprenda as lições. Então eu te aconselho o seguinte, procure aprender com os erros dos outros para que você não tenha que passar pela mesma coisa. Sabe, irmãos, eu procuro sempre fazer o que é certo para que ninguém tenha que me chamar a atenção. E é isso que o apóstolo Paulo disse, nós devemos ser irrepreensíveis. O apóstolo Paulo falou sobre isso. E nós precisamos entender, irmãos, que quando a gente falha, quando a gente comete algum pecado, quando a gente começa a ficar soberbo, orgulhoso, vaidoso demais, irmãos, Deus vem com a disciplina. E é nessa hora que nós precisamos ter o discernimento espiritual através da leitura da palavra, da oração, de conselhos das pessoas, para a gente enxergar aonde está a raiz do problema, aonde está a raiz daquela situação difícil, desconfortável que aconteceu na nossa vida. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo, certa vez, teve um espinho na carne. Era um mensageiro de Satanás, que ele mesmo disse, que ficava esbofeteando ele. Só que na verdade, irmãos, o próprio Deus permitiu aquele espinho na carne. O próprio Deus queria que Paulo ficasse fraco na sua carne, fraco na sua vida. Por quê? É nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo, pouco antes dessa experiência, ele tinha tido uma experiência tremenda. Ele havia visto os céus abertos e ele viu esse terceiro céu, e aquela experiência celestial foi maravilhosa a tal ponto que ele nem podia contar para as pessoas, porque ninguém iria entender. Era algo profundo demais. Irmãos, provavelmente Paulo começou a ficar soberbo, porque ele mesmo disse:
para que eu não me soberbecesse, Deus permitiu que um espinho na carne viesse me atormentar. Então, irmãos, nós precisamos ter o discernimento espiritual nesse momento, ao invés de ficar só orando: Deus, tira o meu sofrimento, Deus, acaba com a minha angústia, eu não suporto mais. Hoje eu creio, irmãos, Deus está trazendo luz na nossa mente e no nosso coração. Deus não quer que a gente continue no erro toda vez, que a gente se arrependa e caia de novo e de novo e de novo. Deus quer mudanças verdadeiras. Quando a gente fala sobre a vida sentimental, irmãos, tem pessoas que terminam um relacionamento, já começam outro e nem esperam a ferida cicatrizar, nem esperam as emoções serem curadas, equilibradas, e já começam a se envolver com uma outra pessoa na tentativa de preencher um vazio, na tentativa de suprir a carência. Irmãos, essas pessoas acabam sofrendo muito. Por quê? Não deixaram o Espírito Santo trabalhar, não deixaram Deus tocar na ferida, não deixaram o Senhor disciplinar da maneira correta. E aí, elas não aprendem as lições que deveriam torná-las mais maduras, mais experientes, entendeu? Se você passou, por exemplo, por um fracasso, seja no trabalho, no relacionamento, pode ser que Deus esteja usando essa experiência para moldar o seu caráter, para te ensinar a humildade e para te dar algo melhor lá na frente. Então, em vez de ficar desesperado, ficar com raiva, ficar como aquela criança mimada, sabe? Que não quer mais orar, não quer mais ir na igreja, não quer mais ouvir a oração da manhã comigo. Em vez de você ser um filho mimado, busque ser humilde, peça perdão a Deus, assuma os seus erros, se tiver, é claro. Isso vai ser ótimo para a sua vida, para o seu crescimento. Irmãos, eu me lembro uma vez que eu me endividei bastante. Eu tinha vários cartões de crédito e eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. E o dinheiro que eu ganhava, irmãos, eu já tinha comprometido uns 4, 5 meses para frente, porque eu não tinha controle, eu não sabia lidar com o dinheiro, irmãos, e aquilo me fez muito mal. Sabe o que aconteceu? Deus usou um rapaz, um amigo meu, ele quebrou todos os meus cartões. Olha, irmãos, na hora eu fiquei com muita raiva, confesso para vocês. Eu quase xinguei ele, só não fiz isso porque eu era crente já. Mas, irmãos, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu aprendi que eu estava errado. Eu aprendi que daquele jeito eu nunca iria prosperar. Daquele jeito eu continuaria endividado para o resto da minha vida. E a partir de então eu decidi começar a ler livros. Eu comecei a aprender sobre como lidar com as finanças, porque eu pude sentir o gosto amargo das dívidas. Eu pude perceber, irmãos, o quanto é ruim você trabalhar e não sobrar um centavo do seu salário, porque tudo já está comprometido. Então tome muito cuidado com dívidas, cartões de crédito. Tome cuidado com coisas que você gasta que você nem usa depois. Enfim, se você está endividado hoje, comece a enxergar com uma nova visão. Entenda que Deus está permitindo essa disciplina para você aprender, mesmo que de forma amarga, difícil, mas vai ser bom para o resto da sua vida. Porque se você não mudar as suas atitudes, a sua postura, você vai continuar no erro. Irmãos, quantos filhos de Deus estão quebrando a cara, estão quebrando a cabeça, estão fazendo escolhas erradas e não param um minuto sequer para buscar ao Senhor. A Bíblia conta que certa vez o povo de Israel estavam trabalhando dia e noite e parece que nada fluía, sem contar que eles não tinham paz, viviam brigando. E sabe o que Deus falou para eles? Lá no livro de Ageu, capítulo 1 e o 2, Deus falou: observem os seus caminhos, vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Vocês estão morando em umas casas bonitas, mas vocês deixaram o templo de fora. Vocês não estão cuidando da minha casa, diz o Senhor. Naquela época, irmãos, Deus habitava no templo, um lugar físico, terreno. E hoje, qual é a mensagem de Deus para nós? O templo somos nós. O Espírito Santo habita no nosso coração. O problema é que muitas vezes nós ignoramos isso. Nós cuidamos de todas as outras coisas e nós deixamos o reino de Deus em último lugar. Sendo que deveria ser o contrário. Jesus disse: busquem o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? E eu estou trazendo essa mensagem dura hoje, irmãos, porque eu creio que Deus quer mudar a sua vida radicalmente. Você precisa abandonar o pecado. Aqui no começo da mensagem que eu li para você, o versículo de Hebreus capítulo 12, diz que Deus nos disciplina porque Ele quer que nós voltemos a viver em santidade. Irmão, você pode ter certeza disso. Se você entregou sua vida para Jesus, você agora se tornou filho. É isso que a Bíblia diz. E pelo fato de você ter se tornado filho do Deus Altíssimo,
agora você já não é qualquer pessoa. O tratamento com você é diferente, certo? Deus ele vai te disciplinar. Ele não vai aceitar que você continue no erro, que você continue numa vida de pecado. Ele vai te convencer, ele vai te chamar a cada dia para andar na presença dele. Agora, se você não é disciplinado por Deus, então a Bíblia diz que você ainda não é filho de Deus. E você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a única maneira de se tornar filho do Deus Altíssimo. Amém? E lembrando, irmão, só uma coisa muito importante. Existem sim ataques do diabo, existe batalha espiritual, o inimigo fica louco, para tentar destruir os filhos de Deus. E o apóstolo Paulo chegou a dizer que o diabo, Satanás, é como um leão, que ele está rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, é lógico que existe ataque do mal. Não podemos aqui dizer que isso não existe, porque a Bíblia fala o tempo todo sobre isso. E o livro de Jó é um exemplo clássico de como Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de um homem justo, não para puni-lo, mas para revelar a fidelidade desse servo e trazer crescimento espiritual e uma maior compreensão de quem é Deus. Amém? Então, tenha discernimento, vamos orar nesse sentido agora. Eu quero interceder pela sua casa, pela sua família, e não se esqueça disso que eu falei. Muitas vezes, nós estamos colhendo sim algo que nós plantamos. Mas também existem momentos em que você não fez nada de errado e você não pode se culpar por isso. E aí talvez venha aquela pergunta, Uai, pastor, mas se eu não fiz nada de errado, por que eu estou passando então por tantas lutas? Irmãos, às vezes a gente está passando por lutas justamente por estar fazendo o que é certo, justamente por estar andando com Jesus, fazendo a sua vontade, ou você acha que o inimigo vai ficar feliz com isso? É claro que não. Então ele vai tentar te tirar do caminho do Senhor e você tem que estar muito firme, tá bom? Por isso que eu te convido todo dia a se unir junto comigo, junto com essa família na fé tão linda e maravilhosa que tem me acompanhado aqui a cada manhã, na oração da noite, ouvindo as mensagens da tarde. Isso vai te fortalecer de uma maneira que você nem imagina. É algo tremendo que vai acontecer na sua vida, tá bom? Então agora eu peço que você escreva aqui o seu nome aqui embaixo na frente, tá bom? Então agora eu peço que você escreva o seu nome aqui no comentário embaixo e escreva na frente: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a quererem assistir essa mensagem tão abençoada. Glória a Deus! E depois da oração que nós vamos fazer agora, eu peço para você compartilhar. Olha, tem pessoas, irmãos, que fazem grupos de WhatsApp e enviam para as pessoas, mesmo que elas não respondam. Faça a sua parte e Deus certamente te abençoará. Glória a Deus. Feche os seus olhos e eu quero orar por você nesse momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és bom em todo o tempo e as Tuas misericórdias não têm fim. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que está participando desta oração agora. Obrigado porque o Senhor cuida de nós como filhos amados e o Senhor não nos deixa andar em caminhos de destruição sem antes nos alertar. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes falhamos, pecamos e nos desviamos do Teu propósito. Por isso perdoa, Senhor, cada erro nosso, cada palavra que não agradou o Teu coração, cada atitude que nos afastou de Ti e das pessoas que amamos. Ó, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, revele, Senhor, aonde precisa ser mudado na nossa vida. Se nós estamos colhendo frutos amargos por causa das sementes erradas que nós plantamos ou porque nós estamos realmente debaixo de ataque espiritual. Nós não queremos ficar sofrendo no deserto, sai de um deserto entre outro, não, meu Pai. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender as lições do deserto. Nós queremos te glorificar no meio da prova, no meio da luta. Eu sei, meu Pai, que nesse momento existe investida do diabo contra a vida do meu irmão e da minha irmã. E por isso, nesse momento, eu repreendo todo o mal, toda seta do inimigo, toda amarração, toda obra de destruição caia por terra agora. Em nome de Jesus, se essa pessoa que está orando comigo, meu Pai, se ela está abatida, sem forças, achando que não vai aguentar tanta pressão, derrama, meu Deus, a Tua paz, a Tua graça e o Teu consolo. Mostra, Senhor, que Tu estás no controle e que nada acontece sem a Sua permissão. Ó, meu Pai, eu oro para que o Senhor cure enfermidades no corpo físico nesse momento, dores de cabeças que são constantes. Essa pessoa sente essa dor todo dia. Eu repreendo em nome de Jesus essa doença.
E eu peço, Senhor, cura agora problemas na coluna, doenças de hipertensão, diabetes, problemas cardíacos ou qualquer outro tipo de enfermidade que esteja afligindo o teu povo, meu Pai. Que o teu poder de cura alcance cada um que está enfermo nesse momento. Eu intercedo, meu Pai, por cada vida. Vai tocando, Senhor, vai restabelecendo a saúde para que o teu nome seja glorificado. Ó, meu Pai, eu oro também por doenças da alma, doenças mentais. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão ansiosas ao extremo, depressivas, com medo do futuro. Tu és o nosso refúgio, ó Deus, a nossa fortaleza. Se a disciplina que nós estamos enfrentando hoje está abalando as nossas emoções, venha com teu cuidado, meu Pai, com teu amor, com a tua graça e misericórdia. Eu creio que o Senhor faz tudo para o nosso bem. E eu creio que mesmo as escolhas erradas que fizemos, o Senhor faz cooperar para o nosso bem. As portas fechadas, eu creio, o Senhor vai abrir na hora certa. E por isso eu te peço, meu Pai, restaura também os casamentos, as famílias, os lares. Pai, quantos conflitos, quantos filhos se afastando dos pais, relacionamentos conjugais que estão em crise. Estende a tua mão de poder, ó Deus. Pessoas que estão sofrendo, meu Pai, porque não sabem se relacionar. Muitas vezes falam o que não deve, praticam o pecado repetidamente e elas não conseguem sair desse ciclo de destruição. Ó Senhor Jesus, a tua palavra diz que quando conhecemos a verdade, nós somos libertos realmente. Eu te peço aqui agora, Jesus, liberta essa pessoa dessas cadeias do mal, dessas cadeias do pecado. E desde já eu te agradeço porque eu creio que nesse momento os teus anjos estão sendo enviados em nosso favor. Nós cremos na tua proteção e nós consagramos a nossa vida a ti, Senhor, a nossa família, o nosso governo, o nosso país, ó Deus. Oh, meu Pai, seja feita a tua vontade em nossas vidas, que nós possamos a cada dia experimentar milagres, livramentos e transformação na nossa vida. Dá-nos, Senhor, desta humildade que Jesus tem. Nós precisamos dela, meu Pai, e nós aceitamos o tratamento, a aprovação, crendo que o Senhor é bom e que as tuas misericórdias duram para sempre. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.